Muito bem, nós estávamos falando, Gisele, sobre Ricardo Lewandowski votou pela soltura do Sérgio Cabral, nesse caso de habeas corpus, quer dizer, para derrubar a prisão preventiva, mas também votou pela incompetência, no sentido de jurisdição da 13ª Vara Federal de Curitiba, numa outra ação. São duas ali, sendo que nessa do habeas corpus está 2-1, quer dizer, votos do Lewandowski e do André Mendonça, que foi indicado pelo Jair Bolsonaro. Lewandowski indicado pelo Lula, André Mendonça indicado pelo Bolsonaro, faquinha apenas, sendo esse voto favorável à manutenção da prisão preventiva. Como é que você vê toda essa discussão sobre prisão preventiva, por um lado, prolongada, e, por outro, a lentidão da justiça para fazer os processos transitarem em julgado? Como é que se arruma isso? Agora sou eu que vou emprestar o liquidificador do Boris, porque é impossível hoje em dia entrar numa sala de aula de direito e conseguir explicar para os alunos como é que acontece toda essa salada. Então, eu tenho uma pessoa que está presa, que já tem condenações de mais de 200 anos de reclusão e que agora poderá ser solto. Por quê? Porque aquelas decisões de mérito que avaliaram mesmo os fatos e as provas das acusações de corrupção, ela ainda não transitou em julgado, isto é, esse processo ainda não finalizou. E ele só pode ser recolhido à prisão definitivamente depois que essa decisão de mérito for a decisão final. Mas, paralelamente, o que aconteceu? Ele foi preso preventivamente. A prisão preventiva, ela serve para quê? Para que aquela pessoa que é suspeita de ter cometido crimes não atrapalhe o desenvolvimento do processo. Então, ela poderá coagir testemunhas, ela poderá destruir documentos ou provas. Então, para isso, ela precisa ficar recolhida no sistema prisional para que, então, o processo se desenvolva da forma como é necessário. Nesse caso, a prisão preventiva é que está sendo discutida, então o recurso é o habeas corpus e, nesse caso, há já 2 votos favoráveis a 1. Por quê? Porque o que se entende, o que se argumenta é, primeiro, um argumento processual. Então, um argumento de que aquele juiz que deu aquela decisão originária de prisão preventiva não tinha competência, ele não estava imbuído do poder legal, ele não tinha a caneta certa para, então, dar a ordem de prisão. E o segundo argumento é o de que essa prisão preventiva ela já perdurou por tanto tempo que a situação fática mudou completamente. Então, o suspeito, o Cabral, ele não teria mais esse poder de influência de coagir testemunhas, de destruir provas ou de atrapalhar de alguma maneira o desenrolar do seu processo, dos seus processos, né? Que já contam aí com mais de 200 anos de condenação, mas em que há vários recursos e que ainda haverá a possibilidade de mais outros tantos recursos. Então, se houver essa revogação da prisão, dificilmente ele será novamente recolhido num futuro próximo a qualquer instituição prisional. Essa outra ação impetrada pela defesa do Sérgio Cabral, além do habeas corpus sobre a prisão preventiva, ele cita, inclusive, as anulações das condenações do agora presidente eleito Lula. Como é que você avalia essa situação do Cabral? Ele é o último alvo da Lava Jato, pelo menos de peso, que ainda está na cadeia? Sim, ele é o último. É uma daquelas situações, como a Gisele está explicando, fogem à lógica, né? Porque o sujeito está condenado, múltiplas condenações, provas fartas. Quem vai se esquecer daquela quantidade de joias da Adriana Anselmo que o casal usava para lavar dinheiro e pode escapar da cadeia por uma questão processual. O problema está na falha do sistema, né? Por que demora tanto tempo para transitar em julgado uma questão como essa? Ou para avaliar competências, inclusive, de juízos. Passam-se anos de processo, ele está condenações... preso desde 2016, exatamente. Aí a gente vai julgar a competência agora, por que isso não foi feito antes? Então, assim, ninguém tem nenhuma dúvida mais sobre a culpa do Cabral, né? O que a gente está discutindo são questões técnicas que podem acabar livrando
o sujeito da cadeia. E aí tem uma dúvida sobre essa questão da prisão preventiva dele, porque o argumento todo é que o cenário mudou e ele deixou de ser um risco, né? Hoje eu estava consultando advogados criminalistas que questionam um pouco essa tese, porque o Cabral, a despeito de estar muito tempo preso, ele continua influente no Rio de Janeiro. Basta ver a quantidade de vezes em que ele teve regalias na prisão, teve que ser transferido, enfim. Eu acho que não é uma questão tão simples assim dizer que ele não tem mais influência política e que não consegue mais influenciar no seu processo. Mas realmente é uma loucura você pensar no sujeito que está condenado, cheio de provas e pode sair da cadeia. Felipe, posso só fazer uma Claro. provocação? Qual é a solução para esse problema? É a prisão após a condenação em primeira instância. Por que que ele não está preso definitivamente? Porque no Brasil não há a possibilidade da prisão depois da decisão de primeiro grau. Então, aqui no Brasil, a regra a lei diz que eu só posso ser recolhido depois de esgotados todos os recursos e depois de uma decisão final transitada em julgado. Então, a solução seria a prisão, como é no mundo inteiro, depois da decisão de primeiro grau. Cabe o recurso, se o recurso reverter essa decisão, então essa pessoa deixa o sistema prisional. Gisele está defendendo a prisão após primeira instância. Sim, lembrando que o exatamente. Supremo Tribunal Federal já se debruçou 4 vezes sobre a questão da prisão em segunda instância, a hora aceitou, depois revogou, teve ali uma decisão em 2016 que estabeleceu a prisão em segunda instância, depois de muitos anos em que ela era proibida. E aí veio uma decisão 3 anos depois, teve uma grande discussão, porque a jurisprudência estava mudando muito rápido, que voltou a derrubar a prisão em segunda instância, e era justamente quando o Lula estava preso, e aí ele foi solto. A eventual soltura do Cabral reforça a sensação de impunidade da população, Guilherme? Com certeza, né? Pensando nesse próximo governo, se a grande, digamos, prioridade para o governo é a economia, se a economia não melhorar, né, se não houver mais emprego e controlar a inflação, essa sensação de corrupção e de que, na verdade, impunidade fica muito mais forte. E a gente está falando de um presidente eleito que, né, é visto por muitos como corrupto, né? A gente falou todo o processo dele aqui, então é algo muito importante. Agora, me parece que como não vai ser a prioridade do governo, porque essa discussão de trazer é uma questão de PEC mesmo, você precisa trazer para o parlamento para conseguir discutir se vai ser em primeira e segunda instância, é a via, digamos, correta, né, passando pela casa legislativa para finalmente chegar num acordo comum sobre essa questão. Mas, sem dúvida, é uma questão, digamos, ruim, né, que a população vai ver de forma muito negativa. E, de novo, se a economia não for bem, com certeza isso deve ser um tema que a opinião pública e os críticos do governo vão trazer essa pauta, né? Pô, o presidente foi eleito, né? O presidente eleito, né? O Lula acaba vai tomar posse, né? 1º de janeiro, e logo o Cabral sai. Não são fatos ligados, mas a opinião pública vai juntar as duas coisas. Boris, como é que você vê esse tipo de processo? O Cabral, alguém que foi tantas vezes acusado, vieram a público as provas. A gente viu outros casos também de pessoas que até confessaram, pelo menos parcialmente, os seus crimes. O Cabral mesmo, ele foi aumentando o grau das confissões que ele foi fazendo em interrogatório. Primeiro negava, depois começou a admitir caixa 2, depois houve uma insistência de que era propina. Isso tudo avançou e agora a gente vê a possibilidade de ele ser solto, de ele ficar livre. Como é que a população fica diante disso? É a consagração final da impunidade. Como é que você vai explicar para o cidadão comum? Você não consegue explicar numa sala de aula de direito. Imagine explicar para o cidadão comum todos esses casos que nós estamos assistindo, inclusive do Lula e agora do Cabral, onde as provas são fartas, são publicadas e as coisas acabam se revertendo. Eu costumo dizer que quem perdia essa parada, quer dizer, a parte da sociedade corrupta conseguiu derrotar o outro lado, onde um pequeno juiz da Lava Jato tentava aplicar a lei. E isso acabou no seguinte:
aqui no Brasil, quem ganha a parada é o bandido. E o mocinho vai preso, perde o mandato de senador. É isso.